Olá, meu nome é Jean-Pierre de Alencar, sou médico geriatra, CRM 9366, especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também presidente atual da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, Regional São Paulo. Diante dessa pandemia, da Covid-19, do coronavírus, eu vim dar minha contribuição para os meus pacientes, também para o ambulatório de geriatria do município de Casa Branca, onde nós trabalhamos e fazendo o nosso trabalho nesse grande ambulatório. E orientações principalmente para os filhos, para os parentes e principalmente para os idosos, que a gente está observando que diante da mortalidade, das complicações diante desse vírus, é a classe que tem mais risco. E por que tem mais risco? Vamos explicar por quê. Assim como o processo de envelhecimento endócrino e cardiovascular, o processo de imunescência, que é o processo de envelhecimento do sistema de defesa, também acontece. Células linfócitos, células T, interleucinas são proteínas que fazem esse ataque aos antígenos, que são os vírus, as bactérias que atacam o nosso corpo, ele é diminuído com a idade. Então, por isso que essa classe é mais suscetível, junto com os pacientes que têm doença crônica. São os idosos hipertensos, diabéticos, que têm insuficiência renal, que têm insuficiência cardíaca, que têm bronquite, DPOC, asma e enfisema, e também aqueles pacientes que têm algum sistema imunológico baixo por algum câncer, ou que fazem quimioterapia ou radioterapia. Então, esses pacientes são o maior grupo de risco. E quais são os cuidados e as perguntas que sempre ocorrem, que estão nos fazendo diariamente? A gente vai tentar quebrar alguns mitos, alguns estigmas e poder ajudar a população. A primeira delas é que você não suspenda a sua medicação. Então, se você é hipertenso, diabético, ou problema de anemia, você tome seus medicamentos. O único medicamento que está não sendo aconselhado, segundo a OMS, alguns estudos, é que o ibuprofeno, na situação que você tiver alguma febre, ou um mal-estar, ou um sintoma de gripe ou viral, que você não tome ibuprofeno. Tome o paracetamol ou dipirona se você não tem contraindicação, que são os sintomáticos aprovados para esses casos. Se essa febre ficar persistente, se você tiver uma febre persistente, um quadro mais arrastado, o ideal é que, se você for idoso, você entre em contato com o serviço de saúde do município, ou ligue para o seu médico para as orientações cabíveis. A gente está aconselhando só em casos graves que os idosos vão ao pronto-socorro, porque isso vai lotar o serviço e sem contar que você vai ter contato com outras pessoas. Então, essas orientações. A segunda pergunta muito questionada para nós é se existe alguma substância, uma vitamina, algum suplemento que faça com que reaja o sistema imunológico. A gente está vendo na mídia, fake news, muitas ozônio, soroterapias, isso não tem nenhuma evidência científica que isso realmente previna ou melhore o sistema imunológico desses idosos. O que a gente sabe é que é importante a alimentação. Então, as verduras, legumes e frutas, elas são um grupo de alimentos reguladores, elas promovem a melhora da resistência desses indivíduos, É importante a hidratação, porque 80% do nosso corpo é formado por água e todas as reações de defesa à água é muito importante. E também é importante você se alimentar de todos os grupos alimentares. Continue fazendo atividade física, Se você é um idoso que tem demência ou acamado, recebe um fisioterapeuta, ou teve um AVC, um fono, um profissional multidisciplinar, mantenha esse cuidado, esse atendimento. Apenas aqueles cuidados, assim como o profissional de saúde, como também os familiares. Se você vem da rua, siga aquela orientação, Lave bem as mãos com água e sabão, Pode usar o álcool gel também, mas você tem que tirar o contato e de não trazer o vírus para a sua casa desses idosos. Se você vem de fora, um neto, um sobrinho, um parente que vem de uma área de risco, uma área que já tem casos confirmados, não entre em contato diretamente com o seu idoso, com o seu parente. Faça um isolamento social de 10 a 15 dias, que é o prazo mais ou menos do período de incubação, que é de 5 a 10 dias, para que você não entre em contato com ele. A outra coisa importante também, que a gente não deve deixar de frisar para esses pacientes idosos, é que eles também não frequentem lugares que têm aglomerações de pessoas. Então, não vão ao teatro, não vão ao supermercado, peça para alguém fazer as compras,
não vão ao museu, igreja, tenta evitar todo esse tipo de aglomerações, porque realmente vocês estão num grupo de risco maior. Então, essas informações são as mais importantes, existem outras maiores, né? Mas essas talvez sejam as mais importantes para estar orientando aos nossos pacientes. Espero que possa ter contribuído.